Hoje você vai aprender a utilizar o efeito Mask. Eu queria muito fazer uma piadinha com máscara no rosto. Ah, efeito máscara, eu tiro a máscara. Eu não tenho nenhuma máscara. E eu não vou ficar fazendo efeito especial para ficar colocando máscara na minha cara, né? Enfim, o efeito Mask não tem nada a ver com essa piadinha que eu queria fazer. Mas você vai aprender a utilizá-lo hoje. Então, eu sou o Chris, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E bora para o tutorial. Então já estamos aqui dentro do Resolume e a gente vai dar uma olhada rapidamente aí no que é esse efeito, né? Esse efeito ele é um efeito bem bacana, um efeito bem útil aí para a gente criar máscaras dentro do Resolume de uma forma um pouco diferente do que a padrão, né? Então esse efeito chama, né, Mask, né? Você pode vir aqui procurar ele no painel de Effects. Fica aqui logo depois do Low Res, efeito Mask. Eu vou aplicar ele diretamente aqui no meu clipe, nesse clipe aqui que está rodando, beleza? Quando você aplica ele não acontece nada e ele tem alguns parâmetros curiosos. Ele não tem nenhum fader nem nada, ele só tem esse parâmetro de carregar uma imagem, parâmetro de resize e o parâmetro de canal, tá? Então vou explicar como que esse efeito funciona para vocês aí. O que ele faz? Ele vai utilizar uma imagem externa como máscara para o seu clipe. Então eu vou carregar aqui, por exemplo, carregar aqui uma imagem. Vamos lá. Vou carregar essa imagem aqui, que é uma imagem aí do próprio test card do Resolume, né? Então vou carregá-la aqui e a gente já tem aqui essa imagem como máscara. E o que acontece? Se eu tirar esse vídeo que está passando no fundo, vocês vão ver o que está acontecendo aqui, ó. Vou colocar aqui ó, como transparente. Fundo preto mesmo. E aí aqui sem o fundo vocês vão conseguir entender o que está acontecendo. Ele vai pegar essa imagem e vai apagar certas partes dessa imagem conforme a sua máscara, tá? E ele utiliza como referência alguns canais. Pode ser o canal de verde, de vermelho, de azul, de luminância ou de alfa. Se você não entende nada sobre canais de cor, dá uma olhada nesse vídeo aqui, um card aqui, que esse vídeo fala e explica o que são os canais de cor, beleza? É importante que você saiba que são os canais de cor. Então, ele vai utilizar esses canais para mascarar o nosso vídeo, para definir o que vai aparecer ou não do nosso vídeo, beleza? Então aqui, por exemplo, ele vem por padrão o canal de luminância. A gente pode mudar para o canal vermelho, a gente pode mudar para o canal verde, para o canal azul ou para o canal de alfa. No caso alfa, toda a imagem que a gente utilizou ali, ele tem alfa na imagem inteira, né? Então aqui ele vai utilizar o alfa da imagem toda. E a gente tem os modos de redimensionamento aqui no resize. A gente pode mudar, por exemplo, para fit, para fill ou para stretch. Aqui no alfa a gente não vai perceber a diferença, mas se a gente mudar para luminância, vocês vão ver aqui a diferença. Ó, fill, fit, stretch, beleza? Essas aqui são as diferenças. Ó, a gente tem aqui background, que a gente pode colocar ou retirar, tá? Então se a gente mudar, por exemplo, aqui para alfa e a gente retirar o background, esse fundo aqui, ó, vai ficar transparente, ó, tá vendo? Tudo que não tiver alfa vai ficar transparente, ó. Sacou? Isso daqui é bacana, né? Aqui a gente pode inverter também, ao invés de um ficar transparente, o que fica é o outro, né? Bem bacana. Deixa eu voltar aqui pro fundo preto. Olha só. Dá aquela sensação já de conteúdo cinemático, né? Esse tipo de máscara aqui, tá? E aí aqui, o que a gente pode fazer para utilizar esse efeito aí de um jeito bacana para a gente criar as nossas máscaras, né? Você pode simplesmente vir aqui em Sources e procurar aqui por Shaper. E aqui no Shaper você tem formas que você pode fazer. Por exemplo, um círculo, um anel, um hexágono, um retângulo, um triângulo. Aqui tem vários, ó. Por exemplo, esse símbolo aqui, ó. Tem esse símbolo aqui que é o asterisco, né? A gente tem um asterisco aqui e a gente, digamos que a gente queira criar aqui uma máscara com esse asterisco. O que você vai fazer? Você vai clicar com o botão direito aqui, vai clicar em Snapshot,
ele vai criar uma imagem a partir desse shape, tá? E aí você vai vir aqui Show Explorer, você vai aqui ver qual pasta que foi salvo, né? Essa imagem. E copiar aqui, ó, o caminho da pasta, tá? Agora eu vou fechar, vou voltar lá na nossa máscara, vou abrir aqui os parâmetros da máscara, clicar nesses 3 pontinhos para selecionar outra máscara, clicar aqui em cima no caminho. No caso, a gente já está até na pasta certa, tá? Mas provavelmente você não estaria na pasta aqui. Por isso que eu estou fazendo mostrando tudo, né? E dá um Ctrl V. E aí quando você der um Ctrl V e um Enter, você vai abrir a pasta de onde você salvou esses snapshots. E aí você vai vir aqui procurar a imagem, né? Vamos procurar aqui. A gente tem bastante imagem aqui, ó. Tudo imagem que eu criei com o próprio Resolume, tá, pessoal? Todas essas imagens que estão aqui eu criei com o próprio Resolume. Aqui, ó, achei Shaper. E aí eu coloco aqui e abrir. E aí aqui agora, ó, deixa eu só fechar aqui, ó. Agora a gente já tem o nosso Shape aí funcionando como máscara. Bacana, né? E aqui, ó, a gente consegue mexer nos canais, ó. Mudar para o canal de azul, mudar para o canal de verde. Aí aqui a gente já tem uma diferença, porque o nosso Shape tinha um ciano, né? A gente pode mudar para o canal de vermelho, tá vendo? A gente pode mudar para o canal de luminância. A gente pode inverter. A gente pode mudar aqui para fill, para stretch. Só que nesse caso aqui, como a gente está com uma imagem na mesma resolução do que a composição, afinal de contas a gente criou essa imagem aqui dentro do Resolume, ou seja, ele vai criar na mesma resolução. Ele não vai fazer diferença aqui se você mudar para Fill, Feature, Stretch. Mas, por exemplo, se você viesse aqui rapidamente em Settings, vamos lá, mudei para 1080 para 1080, vou salvar essa imagem aqui de novo, ó, vou salvar isso daqui de novo, ó, Snapshot. Snapshot. Aí aqui agora eu vou voltar minha composição para 1920. 1920. Opa. Apply. Tá sem nome. Vamos lá. Aqui eu tô como módulo 9, tá, pessoal? Porque é o meu módulo que eu tô gravando atualmente as aulas do curso, tá beleza? E aqui agora eu vou alterar o meu shaper. Tá vendo que ele usa uma imagem aqui, ó, 1920 por 1080? Eu vou alterar para a imagem nova. A imagem nova, olha só. A imagem nova é uma imagem 1080 por 1080, perceba. E aí eu vou abrir ela aqui, ó. E aí aqui agora eu tenho o meu stretch funcionando, tá vendo? E aí se eu botar fit ele vai ficar do tamanho certo, fill ele vai crescer para encher na tela, né? Eu gosto muito de utilizar o fit aqui, tá? Fica bem interessante, tá vendo? Se eu colocar como alpha, ó, a gente tem aqui o nosso conteúdo mascarado. E assim a gente consegue criar máscaras e fazer o nosso conteúdo só aparecer no lugar que a gente queira que ele apareça. No que isso é importante? A gente pode, por exemplo, utilizar para criar essas formas no telão, caso seja, por exemplo, a forma logo de uma empresa e você queira que o fundo não apareça, você queira que os cantos do painel não sejam vistos, ou em uma projeção, para você encaixar uma projeção em uma parede, tá? É bem interessante e é legal você dar uma explorada nesse efeito aí. E esse foi o efeito Mask. Como vocês puderam perceber, ele é um efeito muito importante. E se esse conteúdo foi útil, foi bacana aí para você, não esquece de deixar o like aqui embaixo, também se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E também, se quiser já maratonar o canal, pode ficar com alguns desses 2 vídeos aqui, que com certeza aí vai ser muito bacana. Mas é isso, um grande abraço e a gente se vê nos eventos.